Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de novembro de 2023 do Fundo Santander Renda de Aluguéis, é o SARI 11, Fundo de Investimento Imobiliário. Então fique conosco para você saber informações atualizadas do SARI 11. Se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FINFRA é o principal assunto aqui no canal. Não deixe de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. É tudo de graça e é tudo de graça mesmo. E esse relatório gerencial eu vou deixar na descrição do vídeo, você baixar direto da B3 e também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e encurta a distância. Bom, fundo que tem o objetivo aí de investimentos em imóveis comerciais, né, principalmente no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, mas atualmente ele só tem imóveis no estado de São Paulo. Cota de mercado encerrou novembro aqui a 47,62. O fundo está quase 50% abaixo do seu valor de mercado. Patrimônio líquido do fundo 816 milhões de reais. E ele distribuiu 45 centavos por cota, pagos no último dia 14/12. O fundo distribuindo ali o mínimo da expectativa. E o número de cotistas, mais de 44.700. Inclusive eu sou cotista do fundo. Né, tem aí em torno de 4% da minha carteira alocada no SARI 11 e eu sigo, na verdade, comprando, porque eu estou vendo uma boa oportunidade aí no fundo, né? Fundos de tijolo que estão. Tem ali um portfólio um pouco reduzido em quantidade de imóveis, mas o fundo ele tem uma laje corporativa muito grande e muito imponente e muito moderna, que é o WT Morumbi. Para mim é um ótimo imóvel. Né? E quando essa Selic aí baixar, na minha opinião, claro que é a minha opinião, esses fundos de tijolo aqui vão elevar muito o valor. Porque a gente sabe que a renda fixa iguala ali a rentabilidade da renda variável, o pessoal começa a migrar para a renda variável. E na minha opinião, esses valores aqui de valor de mercado desses fundos de tijolo vão aumentar muito nesse período. Bom, o fundo tem uma taxa de administração aqui de 1,25%, que inclui taxa de gestão e não cobra taxa de performance. Aqui ele fala sobre os acontecimentos do fundo, né? Acontecimentos para mim corriqueiros, normais, vacância, novos contratos, nada demais aqui em relação às notícias, né? O fundo então distribuiu 45 centavos por cota, como eu falei, é o mínimo ali em relação à expectativa de distribuição, que está aqui, ó, entre 45 e 50, essa é a expectativa de distribuição, que daria um dividend yield anualizado de 11,9% com base na cota de fechamento. Então, a cota hoje do fundo te rende quase 1%, ali no mínimo, dentro da expectativa de distribuição do fundo até dezembro agora de 2023. Então, ainda assim, rendendo quase 1% de retorno isentos de imposto de renda. O fundo tem 73% de resultado acumulado nos últimos semestres, né? O fundo segue acumulando esse resultado, lembrando que ele é obrigado a distribuir 95% do seu resultado de caixa semestral pela lei, né? 8668 de 93. E o fundo segue nessa estratégia de acúmulo de resultado, né? Dentro aí do que ele pode acumular, e prevê uma distribuição das áreas assim que as áreas forem ocupadas. Né? Mas quando o fundo está 100% ocupado, ele não distribuía também esse resultado. Então, para mim, isso aqui é baboseira. Mesmo assim, o fundo segue aí fazendo uma boa distribuição. Ele redistribuía 60 centavos por cota, 64, né? Quando ele estava ali cotado a 100, era o normal da distribuição dos fundos de tijolo, 0,60, 0,65, 0,70. Né? Nesses últimos 2 anos nos últimos 2 e 3 anos, principalmente resultado da pandemia, os fundos estavam distribuindo absurdamente, né, os valores que nunca foram distribuídos, né, 1%, 1,20%, 0,90%, e hoje o pessoal reclama dos 0,70%, 0,60%, né, mas isso é o normal de distribuição, normalmente, dos fundos imobiliários, tá? Fique ciente disso. Inclusive os de papel. Bom, aqui a gente verifica que o fundo segue na negociação para a ocupação de um andar e meio no WT Morumbi. Ele fala aqui sobre que eles observaram um aquecimento no mercado durante todo o segundo semestre de 2024. Eu não sei se eles foram no futuro ou o estagiário errou aqui o ano. Para mim, vou deixar que o estagiário errou o ano, né?
Então não é 2024, eles observaram no segundo semestre de 2023 um aquecimento no mercado, tá? Essa é a realidade. Bom, a gente verifica que o fundo teve um impacto nos resultados relativo a essa notícia aqui, né, da conclusão da expansão de um andar para um locatário que estava no imóvel. Então teve ali um resultado negativo em relação à receita de aluguel no mês de novembro. A gente observou isso também lá embaixo. Que não impactou na distribuição, que o fundo acabou fazendo ali um complemento, né? Ele fala aqui sobre a BRK Ambiental, que anunciou a rescisão antecipada, né? Mas ainda não saiu, não tem data para sair, apesar das obras estarem já em fase final, né? Até que ele resolva sair, seguirá pagando e honrando os pagamentos dos aluguéis. E no edifício Bela Sintra, o fundo teve uma renovação de meio andar lá por mais de 24 meses e na substituição de um locatário lá de 2 andares, o fundo já está em fase de assinatura de contrato, então não vai haver vacância nessa substituição, tá? Bom, essas são as principais notícias normais, né? Vacância, renovação, né? Substituição de inquilino, não tem nada demais aqui em relação a, inclusive o fundo está com uma vacância hoje, né? Nas lajes corporativas aí de em torno de 17%. O fundo segue prospectando, né? E esse é o papel do gestor. Comentários aqui do gestor, que tem em relação às obras ainda, né? Ainda em relação ao comentário do gestor, as obras lá no Galpão Barueri, né? Fazendo algumas melhoras em relação à drenagem. E nada mudou aqui em relação à participação de cada ativo, né? Participação de cada imóvel em relação à área bruta locável, à receita, o ramo de atividade. Segue a Brookfield Group como principal receita do fundo vindo dessa empresa, Unilever e o Work, né? Os três principais. E as lajes corporativas seguem aí com a vacância física e financeira, né, de quase 20%, em torno de 17%, né, nas lajes corporativas. No galpão logístico segue 100%. Seus contratos são indexados principalmente aí pelo IGPM, é o principal indexador, e o vencimento dos contratos, aqui a gente consegue ter uma visão até 2030, 50% vence em 2027, mas a gente tem uma parcela aqui de mais de 20% que vence já nos próximos 12 meses, né? Consegue numas renovatórias aí, algumas substituições, e o que a gente observa aqui e segue acompanhando são esses contratos que se encerram nos próximos 12 meses. Mais para baixo a gente vai verificar aqui a composição estrutural dos ativos. Então, como a gente já fala aqui em alguns relatórios, o fundo detém o WP Morumbi, né, o WT, principal laje corporativa do fundo, onde tem a principal ali causa da despesa financeira, das obrigações do fundo, né? Mas ele tem isso indiretamente através do fundo imobiliário TM. Ele tem 75% desse imóvel, é o único que é indireto, né? O restante são imóveis diretos do fundo e tem obrigações a pagar ainda de 300 milhões, né? Em relação à sua participação no WT Morumbi. E é um fundo de mais de 1 bi, tá? Em ativos, como a gente verifica aqui, são 963 milhões em imóveis, contando aí WT Morumbi, a sua participação, né? E aplicações financeiras, mais de 60 milhões de reais, parte dele em cotas de FII, parte dele aí aplicações de caixa. Na alavancagem do fundo, é exatamente o WT Morumbi, né? Que ele possui indiretamente esse imóvel, IPCA mais 6% é a taxa de remuneração, né? Vai até 2031. E o fundo ainda deve 300 milhões. E o que impacta hoje nos resultados do fundo é exatamente a despesa financeira relativa ao WT Morumbi, em torno de 1,5 milhão de reais por mês. Bom, vamos seguir então aqui. Em relação aqui aos rendimentos, então a gente verifica que o fundo teve uma queda de rendimento a partir de julho, teve algumas vacâncias mais relevantes nesse período. O fundo então resolveu reduzir a sua rentabilidade, a sua distribuição, né? O que a gente verifica aqui é que o fundo teve um impacto nas suas receitas de aluguel, como eu falei lá em cima, em relação àquela expansão, né, lá no WT Morumbi. Teve ali uma despesa extraordinária, que na verdade não foi um recebimento de uma parcela, né, pela contrapartida. E o que a gente verifica, o fundo ainda tem uma boa rentabilização em relação aos seus FIIs,
né? E ele complementou aqui o valor de resultado não distribuído para manter os 45 centavos mínimo de distribuição. Então, os 45 centavos aqui foi complementado, mas o fundo segue ali na expectativa mínima, então, de distribuição de rendimentos, tá? Aqui a negociação, então o fundo teve 23 milhões de reais em volume negociado no mercado secundário em novembro, uma média de 1,1 milhões por dia de liquidez média diária no mercado. Teve um aumento aí, voltou a aumentar, né, a quantidade de cotistas, teve uma queda em outubro, mas teve uma alta de novo aí em novembro, 44.700 cotistas na sua base. 2 imóveis lajes corporativas no centro de São Paulo, ali próximos, né, ao Grande Centro de São Paulo, um ali no Morumbi e outro ali no Grande Centro de São Paulo, né, Bela Sintra, né, belo imóvel esse aqui de WT Morumbi, né, grande, imponente. 2 imóveis logísticos ali próximos ali na Grande São Paulo, né, Santo André e Barueri, grandes polos de logística e distribuição. E aqui a carteira de fundo imobiliário que o fundo tem hoje, em torno de 140 milhões. Então, fiz maioria indexado principalmente pelo IPCA, né? KNCSC que tem dado uma variação maior aí, né? Tem em torno de 40% de CDI, 60% IPCA. E é isso. Esse aqui então é o relatório gerencial do SARI 11, fundo que para mim também é uma oportunidade de mercado. Eu sigo alocando no fundo, aumentei minha posição agora em dezembro. Para mim, o fundo tem bons imóveis, né? Imóveis ali bem localizados, né? Uma estrutura ali boa e tem uma responsabilidade muito grande pelo que a gente vê, né? E observa em manter um caixa saudável para não ter surpresas e o que se observa é uma distribuição bem linearizada, né? 45 centavos hoje representa praticamente 1% de distribuição. Então, não espere o fundo ficar mais caro, porque certamente o fundo vai aumentar quando a Selic baixar, porque esse é o ciclo que a gente observa entre a renda fixa e variável. Quando a fixa não fica atrativa, todo mundo corre para a renda variável e os preços aumentam. Essa é a lei da oferta e da procura, conhecida por todos, né? E é isso então. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Um Feliz Natal a todos, um ano novo, repleto de bênçãos aí para todos, né? Sucesso nos seus investimentos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.